A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 117 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 24 até o capítulo 25. Amém? E o nosso texto devocional vai se encontrar no capítulo 24 e o verso de número 3. Amém? Se você ainda não conseguiu fazer a sua leitura, se organize aí, no decorrer do seu dia, faça a sua leitura, é muito importante aí para a sua compreensão. Amém? E a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 24 e o verso 3, diz assim: Na verdade, isso aconteceu com Judá, por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Amém? Bom, nós estamos terminando hoje o livro de 2 Reis, E ficou muito claro a mensagem do Senhor através desse livro, que era mostrar a decadência do reino de Israel e depois a decadência do reino de Judá. E ambos os reinos entraram em decadência por causa dos mesmos pecados cometidos, Muito claramente os pecados de Israel foram cometidos em uma porção muito maior, Em uma quantidade muito mais elevada. Mas Judá também cometeu pecados extremamente altos e arrogantes, principalmente agora já com a maioria dos últimos reis, Com exceção de alguns que permaneceram fiéis, como Josias, como nós estudamos ontem, que foi o rei da reforma. A maioria deles realmente transgrediram gravemente aí a lei do Senhor. Amém? E nós terminamos ontem falando sobre o rei Joaquim de Judá, Que havia começado a reinar e ele tinha 25 anos de idade e que ele reinou 11 anos sobre o reino de Judá. Vamos nos lembrar que nesse período, o rei da Babilônia, ele já estava se preparando, se programando, dando seus passos e já tinha praticamente dominado, o reino de Judá, mas ainda não tinha feito o reino de Judá cativo, Porém, durante o reinado de Joaquim, no capítulo 24, Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, tão conhecido por todos, ele vai dominar, Joaquim, e vai fazer dele servo e arrancar dele tributos e impostos caríssimos, Além de conseguir levar recursos, da terra, durante 3 anos. E durante 3 anos Joaquim foi pacífico, com Nabucodonosor. Porém, chegou uma hora em que Joaquim se rebelou, ele se revoltou contra Nabucodonosor e tentou ali uma investida, mas foi inútil. Lembrando que, vamos falar humanamente falando, o reino de Judá já não tinha poder mais contra a Babilônia, assim como no tempo do cativeiro do reino de Israel contra a Síria, também Israel já não tinha mais condições de prevalecer contra a Síria, E agora Judá também não tem condições de prevalecer contra a Babilônia. Bom, pode parecer cruel Deus deixar que o seu povo sofra dessa maneira. Porém, o texto que nós demos para o nosso devocional deixa muito claro o motivo pelo qual Deus estava permitindo isso. E olha o que diz: na verdade, isso aconteceu com Judá, por ordem do Senhor. Então vamos entender isso aqui. Todo o cativeiro de Judá, o cativeiro babilônico, ele não foi por poder próprio da Babilônia, não foi por vontade própria de Nabucodonosor, e não foi
por mero capricho humano ou projeto humano. Não. O cativeiro babilônico era uma ordenança de Deus, certo? E por que Deus daria ordem para que o seu próprio povo fosse cativo? Ele responde que removeu o povo da sua presença. Por quê? Por causa de todos os pecados cometidos. Então vamos lá. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, porque Ele é um Deus misericordioso e longânimo, ou seja, Deus sente piedade de quem se encontra em estado de miséria. E Deus também tem paciência, esperando que essa pessoa mude de pensamento e de comportamento. Quantas vezes Deus não levantou profetas, quantas vezes Deus não instruiu o povo a respeito da lei, quantos reis Deus não levantou para que o povo fosse fiel. Porém, o povo não quis temer a Deus. Então esse mesmo Deus que é misericordioso e é longânimo, Ele também é justo. E Deus não pode deixar de empregar a sua justiça, porque senão Ele vai se tornar um Deus injusto. E se Ele se tornar um Deus injusto, Ele vai ser um Deus pecador. E se Ele for um Deus pecador, Ele não pode salvar. Amém? Então, para que Deus não errasse e para que Ele não erre, Ele precisa também ser justo. E todo ímpio precisa ser penalizado. Imagine com você, na sua mente, uma pessoa que é homicida. O homicida está transgredindo uma lei. Se ele transgrediu uma lei, ele precisa ser penalizado por aquela lei. Aqui no Brasil é cadeia, certo? Então, Deus age da mesma forma. Quando o seu servo, os seus filhos erram, Ele precisa penalizá-los para que eles entendam que eles fizeram algo contra a sua lei, certo? Então, amados, nós não podemos olhar para Deus de uma forma incompleta, como que se Deus é somente aquela pessoa que nós buscamos nos momentos difíceis. Também precisamos entender que esse Deus é um Deus justo e que penaliza aqueles que não guardam a sua aliança. Amém? Então o povo foi levado cativo para a Babilônia por causa da justiça de Deus. Deus viu que seus pecados eram muitos, eles não se arrependiam mais, eles não mudavam mais, e agora você vai observar que a cada dia mais eles vão pecar mais e não tem mais, eles não têm mais noção do tamanho do erro, do pecado que eles estão cometendo. Então Deus é obrigado a penalizá-los para que eles se arrependam e entendam que estão errados, certo? Bom, então esse cativeiro foi por causa dos pecados de Judá, mas principalmente por causa do rei Manassés. Volta um pouquinho atrás aí, você vai se lembrar dele, tá bom? Ele derramou sangue inocente, ele cometeu idolatrias, etc. Foram muitos os pecados. Então, nesse tempo, Nabucodonosor toma o reino de Judá para si, certo? Então, Joaquim morre e Joaquim, seu filho, vai reinar em seu lugar. Ele reina apenas 3 meses em Jerusalém. E adivinha, ele também faz o que é mal diante dos olhos do Senhor. Nesse período, Nabucodonosor sitia Jerusalém e ele leva embora os utensílios do palácio, ele leva embora utensílios sagrados do templo de Deus. Isso aqui é importante você gravar, que nós vamos ver isso lá no livro de Daniel, tá? Ele leva os utensílios santos, consagrados da casa de Deus, de ouro, de prata, de bronze, certo? E ele leva cativo também todos os moradores de Jerusalém, incluindo príncipes, E só vai ficar ali em Jerusalém as pessoas pobres da terra, e pessoas que ele deixou para que a terra não morresse, para que cultivassem ali a terra de Jerusalém. Então, Nabucodonosor também vai colocar ali, no lugar de Joaquim, Matanias, que era seu tio. Ele muda o nome dele para Zedequias, certo? Zedequias assume então o reino de Judá com 21 anos de idade,
e ele vai reinar 11 anos, certo? E ele também vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Esse rei Zedequias, ao invés de se conter no seu lugar, se permitir ser governado pela Babilônia, que nós vamos ver que era isso que Deus queria, para que o povo pagasse a sua sentença de uma forma mais pacífica, não, ele vai se rebela contra o rei da Babilônia. Então a Babilônia novamente sitia Jerusalém, e Jerusalém chega a um ponto de não ter pão para o povo comer, né? E Jerusalém novamente sofre um novo ataque da Babilônia. Zedequias é levado preso para a Babilônia, e ali na Babilônia ele mata ele na frente dos seus filhos, né? Ou melhor, os seus filhos são mortos à sua frente e ele tem os seus olhos perfurados, né? E mais uma vez Nabucodonosor vai fazer ali uma nova limpa em Jerusalém. Bom, nesse tempo aí, Nabucodonosor, para não deixar aquela terra sem governo, ele vai levantar Gedalias, né, para ser governador ali. E Gedalias acalma o povo. Ele entende que não dá para guerrear contra a Babilônia. E ele acalma o povo, ele diz ao povo, olha, vamos ser governados pacificamente, assim nada de mal vai acontecer conosco. Porém, Gedalias, ele sofre ali um ataque, um atentado, né, por Ismael. Ismael mata Gedalias, pega algumas pessoas e fogem para o Egito com medo da Babilônia. O texto vai terminar mostrando o final da vida de Joaquim, né, quando Elfim-Merodach assume o trono da Babilônia. E vai acontecer que Joaquim, ele acaba sendo livre da prisão, porém não livre da Babilônia. E ele tem o direito de comer pão juntamente com o rei durante o restante da sua vida. Esse é o final do livro de 2 Reis, que mostra que Deus é um Deus misericordioso, porém Deus ele tem intolerância à infidelidade. Deus não aceita a traição, ele não aceita dupla adoração, ele não aceita injustiças, certo? Vamos resumir. Deus não tem paz com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele repudia o pecado. Então esse pecador precisa se arrepender. Ele precisa se voltar para Deus, e ele precisa servir somente a Deus. Caso o pecador não queira fazer isso, Deus, por sua justiça, é obrigado a penalizá-lo. Mas se esse pecador se arrepender, Deus é misericordioso de uma forma incontável para perdoar o pecador e restaurar a sua vida. Amém? Que nós venhamos ter essa lição no nosso coração. E diferente da maioria dos reis de Judá e de todos os reis de Israel, que o nosso coração seja obediente a Deus. Nós tivemos alguns bons exemplos, né? Josafá, tivemos o exemplo do rei Ezequias, né? Joás. Então assim, vamos tomar esses exemplos para nós. Homens que entenderam a mensagem de Deus, se arrependeram e tiveram sua misericórdia. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero muito orar com você nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, clamamos pelo teu perdão nessa manhã e te louvamos pela sua glória, pela sua graça e pela sua imensa misericórdia. Senhor, sabemos que muitas vezes temos cometido pecados, como Manassés, Joaquim e outros reis de Israel, de Judá, assim também como alguns reis de Israel. E Senhor, não nos deixe o nosso coração se tornar tão perverso como o dos reis de Israel. Muito pelo contrário, Senhor, faze do nosso coração justo como alguns reis de Judá, que temeram o teu nome, que se arrependeram, que buscaram a tua face, alguns que proclamaram reformas importantes, uma volta ao primeiro amor, à primeira essência, para que assim, Senhor, nós possamos alcançar das suas mãos misericórdia e favor, ao invés de juízo e condenação.
podemos ver, Senhor, como essas duas nações, que era apenas uma, Senhor, além de entrar numa grande divisão e chegar ao ponto de guerrearem contra si mesmas, ambas foram levadas cativas, uma para a Síria e outra para a Babilônia, tendo que pagar ali, Senhor, o preço pelos seus pecados. Não nos deixe sofrer assim, Senhor, mas conduza o nosso coração a um arrependimento sincero, para que possamos viver o melhor do Senhor aqui na terra e depois a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. E se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Assim todas as manhãs estaremos estudando juntos a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e uma ótima sexta-feira para você.